Bom dia, professor. Hoje eu e o Nicolas estamos aqui para falar do trabalho de história, que era para ser feito um podcast sobre a vinda da família real para o Brasil. E eu e o Caio vamos fazer 5 tópicos, cada um de nós, no total 10. A gente vai fazer sobre a apostila 2, capítulo 3, período juradiano. Joanino. Juradinos, isso. É uma coisa, então tá tudo bem. Essa história começa com a corte portuguesa no Brasil. Enquanto as terras brasileiras estavam agitadas por revoluções como as conjurações baiana e a conjuração mineira, o Portugal era atingida psicologicamente pelos franceses, o que significa que Portugal estava sendo pressionada entre muitas aspas, né? Porque França estava ameaçando invadir Portugal, por causa que eles furaram o bloqueio continental, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Aí, para eles manterem o seu poder e conseguir governar, entre aspas, governar, né? A Portugal à distância, a Corte Real Bragança, ou Bragança, vai depender de onde você veio, se você tem sotaque ou não, vai diferenciar aí, pro Brasil. Aí chegamos no segundo subtópico, caminho de Portugal pelo Brasil. Portugal chegou aqui no Brasil em 1808, chegou em Salvador, para ser mais específico. E a cidade só foi avisada disso na última hora. Então ela teve que se preparar para a chegada de Portugal em 2 meses, ou menos. Aí depois de. Aí essa cidade teve grandes melhorias, tanto econômicas, tanto quanto sociais. E 10 anos depois, lá para 1818, 19, por aí, a corte portuguesa se mudou para Portugal, o que tirou muita gente de suas próprias casas, marcando como PR, de propriedade real. Porém, os cidadãos gostavam de dizer que é propriedade roubada. Agora a gente vai para o próximo tópico, que é Portugal e o bloqueio continental, como eu tinha dito que eu ia explicar agora. E Portugal estava sendo perseguida pelos franceses por causa que ela tinha furado o bloqueio continental, que era um acordo entre todos os países da Europa para não fazerem contato comercial ou qualquer tipo de contato com a Inglaterra. Porque Napoleão estava querendo enfraquecer suas economias para eles não terem soldados o suficientes para lutar contra eles no futuro. Porém, Portugal, que dependia bastante disso, acabou por vir a furar esse bloqueio, que com os franceses descobrindo isso, começaram a invadir Portugal. Invadir entre aspas, né? Porque eles estavam fracos, eles não tinham condições. A maioria morreu pelo caminho, estavam todos cansados, sem comida, sem água, até sem equipamentos, a maioria. Porém, como eles tinham uma grande fama de um exército forte e de ter batalhas rápidas e sempre sair vencedor, a família real cagou nas calças e saiu embora. Foi embora. Foi pro Brasil. Bom, agora é minha vez. E o meu primeiro tópico é o Brasil como centro político do governo português. Resumidamente, o governo geral representa uma medida político-administrativa. Era adotada pela coroa portuguesa, pelo rei Dom João III, em 1548. Isso foi a fim de centralizar, administrar e restabelecer o poder e reforçar a colonização do período do Brasil colonial, após o fracasso das capitais hereditárias. E o contexto histórico sobre isso foi a partir de 1500, com a chegada dos portugueses ao Brasil, que começou a relação entre a colônia, que era o Brasil, e a metrópole Portugal. E agora vou falar sobre um governo centralizado. E não tem muito o que falar, mas o centralismo é um sistema político em que o poder político e o administrativo é concentrado nos órgãos centrais dos estados. Por exemplo, opõe-se ao federalismo, vários entes que constituem o estado. Isso é tradicionalmente centralista. A França, exemplo, cujas subdivisões geográficas têm pouca autonomia.
Eles são organizados de maneira centralizada: Grécia, Luxemburgo, Portugal, Suécia e Japão. Agora, algumas transformações do Rio de Janeiro. Isso trouxe benefícios ao Brasil também. A transferência da sede do Reino de Portugal trouxe mudanças significativas ao Rio de Janeiro. Em 1808, tinha cerca de 60 mil habitantes. Algumas coisas dessas foi, as ruas do centro da cidade foram pavimentadas, a criação do Banco do Brasil, início da atividade da imprensa régia, a abertura da Academia Real Militar, também inauguração da primeira biblioteca em solo nacional, a Real Biblioteca mesmo. Isso é a atual Biblioteca Nacional, hein? Agora, algumas dificuldades econômicas. Quando Portugal trouxe metade do dinheiro que circulava por Portugal para o Brasil, o dinheiro acabou muito rápido. Gastaram a rodo, forçando o rei a aumentar os impostos da população para manter a economia em ordem, entre aspas. Agora, meu último tópico é a anexação de Ciplastina. Em 31 de julho de 1821, o Uruguai foi anexado ao Reino Unido do Brasil, e sob o comando do rei D. João VI. Isso foi a região batizada de Província Ciplastina, e o significado é aquém do Rio de Prata. Para entender como isso aconteceu, é necessário retomar a história do século XVIII. De São Pedro do Rio Grande, atual Rio Grande do Sul, as incursões de colonos portugueses continuaram a ameaçar a posse da Espanha sobre a região. E também cavalos, mulas, bois selvagens se tornaram objeto de sua cobiça para que arrebanhos fossem vendidos como animais de transportes, para transportar açúcar, ouro, minérios, temperos, comida, água, muitas coisas. Sim, Caio. Agora, vamos falar sobre a Revolução Pernambucana, que também aconteceu durante o período joanino. E a Revolução Pernambucana de 1817 foi um movimento que aconteceu na capitania de Pernambuco, como já era de esperar, né? Durante o período colonial. Esse movimento de caráter separatista e republicano manifestou insatisfação local com o controle de Portugal sobre a região e com desigualdades sociais existentes. Ou seja, o povo estava lutando, estava se organizando contra a capitania, querendo se soltar da colônia, sendo um lugar independente. E agora, para finalizarmos de vez com o período joanino, nós temos a República de Pernambuco. A República de Pernambuco levou a capitania de Pernambuco a declarar sua separação da colônia e a programar uma república em 1817. E a Revolução Pernambucana, como tinha dito anteriormente, durou mais ou menos uns 2, 3 meses por aí, tendo em mente que ela começou lá para janeiro, fevereiro. E é esse o nosso trabalho. Agradecemos pela sua atenção, professor. Até a próxima aula.